Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Neste momento nós estaremos gravando em duas transmissões algo para a nossa meditação. E eu quero neste momento compartilhar algo com a amada igreja que se encontra, deixa eu dar play aqui, esqueci, em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 1 e 2. Redobra a sua atenção. Acredito que o Senhor falará conosco poderosamente através da sua palavra. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Me dá a tua atenção, por gentileza. Queridos, nós vivemos numa geração onde o sagrado ele virou palco. É isso que nós estamos vivenciando. Uma geração aonde o sagrado ele virou palco e o ministério ele se tornou vitrine de vaidade. O púlpito foi trocado por palcos. O rebanho do Senhor virou audiência. Pasme os senhores. A glória de Deus ela foi substituída pela busca de likes, por aplausos, por status. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E assim nos dias de hoje, qualquer cachorro vira um pastor. Essa mensagem não é para entreter. Essa mensagem é para confrontar mesmo. É para despertar. É para rasgar o véu da hipocrisia. Porque enquanto muitos estão latindo no altar, o rebanho está morrendo de fome espiritual. Eu estou em duas transmissões. E nessa transmissão aqui eu vou mandar para alguns grupos de amigos pastores. E eu acredito que essa palavra falará contigo. Nós vivemos em uma geração que trocou a voz do pastor pela linguagem dos cães. Ei, Jeremias 23, verso 1 diz assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Olha como a palavra ela diz. Hoje, qualquer um se levanta dizendo: eu fui chamado como pastor. Qualquer um hoje se levanta dizendo: fui chamado, mas só que não houve envio, nem preparo, não houve renúncia. São pessoas que nunca foram tratadas por Deus, nunca foram quebradas no secreto, mas se intitulam pastores, se intitulam líderes. Por quê? Porque tem uma boa oratória, tem uma boa dicção, um timbre, meu Deus, um Instagram movimentado e consegue manipular emoções. Cães, eles ladram, mas não apacentam. Eu falei, a mensagem é confrontadora. Ei, pastor, a mensagem é confrontadora mesmo, sem muito mimimi aqui. Cães, eles ladram, mas só que eles não apacentam.
Cães atacam, mas não curam. Cães latem por fama, mas só que eles não clamam por almas. E nessa transmissão aqui eu vou jogar o link lá nos meus status. Mas o foco vai ser mais aqui, a você que vai me ouvir lá quando eu editar essa mensagem nos grupos. Entenda que a ovelha reconhece a voz do pastor, sim ou não? João capítulo de número 10, versículo de número 4, já trata sobre isso. Então, se você não ouve mais a voz de Cristo, mas apenas o barulho da ambição humana, das ambições humanas, eu tenho um recado. Eu tenho um recado para ti. Cuidado. Você pode estar seguindo um cão e não um pastor. O pastor de verdade, ele é ferido pelas ovelhas, mas só que ele não as abandona. Zacarias capítulo de número 13, versículo 7, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Um verdadeiro pastor, entenda isso, que um verdadeiro pastor, ele chora pelo povo, ele não se promove com o povo. Ele sobe o monte, ele não sobe o palco. O verdadeiro pastor está mais preocupado com a salvação das almas do que com o número de seguidores. Entenda isso, pelo amor de Deus. Já o cachorro que diz ser pastor, morde quem não o bajula. O que tem de bajuladores hoje, meu Deus. Perseguem quem discorda. Late alto no microfone, mas não ora no secreto. E eu tenho um recado. Ei, pastor, pastor não é quem fala bonito, viu? É quem vive quebrado diante de Deus. Pastor não é quem tem seguidores, é quem tem marca de cruz nas costas. Jesus disse que o mercenário foge, mas o pastor, ele morre pelas ovelhas. João 10, eu vou fazer questão de ler. João capítulo de número 10. Louvado seja Deus. João 10, versículo 12 e versículo de número 13. João 10, versículo 12 e versículo 13 vai dizer assim, ó. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário vê o lobo e foge. Por quê? Porque o mercenário não é pastor. Tem gente no altar hoje que está vendendo profecia. Tem gente hoje no altar estão cobrando consulta espiritual. Tem gente hoje explorando o povo com falsos mantos e campanhas manipuladoras. Cães, eles farejam oportunidades, mas pastores sentem o cheiro de ovelha ferida. Esse é o verdadeiro pastor. Cães, eles correm atrás de fama, pastores andam atrás da glória de Deus. Se você foi chamado por Deus, não se corrompa. Ei, se você foi chamado por Deus, não se corrompa. E se não foi chamado, desça enquanto ainda dá tempo. Melhor ser uma ovelha fiel do que um cachorro vestido de pastor, que vai prestar contas no juízo. O julgamento de Deus está sobre os falsos profetas. Ezequiel capítulo 34, versículo 10, eis que estou contra os pastores. Não é fala minha, é Ezequiel 34, verso 10. E Deus está cansado de ver gente brincando de ministério. Deus está cansado de ver gente brincando de ministério. Pessoas ferindo as ovelhas com jugos pesados. E me entenda, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui sobre doutrina apostólica, mas eu estou falando de jugos pesados.
Homens se alimentando do rebanho, mas não alimentando o rebanho. O que tem hoje de pessoas se alimentando do rebanho dói. A mão de Deus, ela vai pesar. O tempo da graça tem limite, viu? O juízo começa, não é fora. O juízo começa na casa de Deus. Se você está num altar sem ser chamado, arrependa-se. Se você é ovelha e está sendo manipulada, fuja para Cristo. Por quê? Porque a igreja é do Senhor e Ele não divide a sua glória com o seu ninguém. Entenda, por favor, nesta oportunidade. Bendito seja Deus. Agora, o modelo de pastorado é Cristo. O modelo é esse, não é celebridade. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2 e versículo de número 3, apacentai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como exemplo. O que tem gente hoje, mau caráter. Jesus, a Bíblia diz lá de João 13, que ele lavou os pés dos discípulos, morreu em silêncio por suas ovelhas, ele ensinou com autoridade, mas ele serviu, diz a Bíblia, com humildade. Ei, a pergunta hoje é, você quer ser pastor para servir ou você quer ser pastor para aparecer? Quer ser boca de Deus ou vitrine da vaidade? Quer se parecer com Jesus ou você quer se parecer com a influência gospel? Hein, pastor? Hein, homem de Deus? Ei, cadê? Quem ouve Deus, sabe o que eu estou falando aqui, que nós vivemos em uma geração assim. Você é pastor, examine-se. Você é ovelha, discirna quem está te guiando. Preste atenção. Se você está no altar, pergunte a si mesmo: fui chamado por Deus ou estou aqui só por interesse? Se tem cachorro vestido de pastor, eu entendo que também há ovelhas vestidas de lobo. O juízo vem primeiro para os que estão no altar, mas ainda há tempo de se arrepender e voltar ao propósito original, viu? Quando eu olho Isaías, capítulo de número 56, eu vou fazer questão de ler. Isaías, capítulo 56, versículo 12, e versículo 10 e 11, só para você entender aqui, ó. Eu ia ler aqui o 12, até o 12. Mas olha o versículo 10 a 11. De Isaías 56. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Veja só o que Isaías 56, versículo 10, 11 relata. Nós vivemos, igreja, uma crise, e essa crise, eu quero que você entenda, é uma crise silenciosa. É uma crise silenciosa no altar. Não é crise de talentos. Não é crise de dons espirituais. Mas é crise de caráter. É crise de chamada. É crise de temor, de respeito com as coisas de Deus. É crise de unção verdadeira. O altar hoje virou vitrine. O ministério, ele virou negócio. O cajado virou microfone. A cruz virou decoração.
virou palco. E assim qualquer cachorro hoje veste terno, compra uma Bíblia grande e se autoriza pastor. Cães mudos, cegos e gananciosos, a profecia de Isaías está se cumprindo. Isaías, ele denuncia 3 características. Eu vou repetir aqui. Isaías, ele vai decifrar e denuncia 3 características desses falsos pastores que assolam a geração atual. Primeiro, cegos. Não tem visão espiritual. Não tem visão espiritual. Não veem mais a cruz. Eles vê cifrões, números. Não enxergam mais o pecado, mas só as oportunidades. Que tristeza é essa, né? Perderam o discernimento, mas mantém, sabe o que no altar? A performance. Segunda característica que Isaías, capítulo 56, versículo 10 e 11 fala que esses cães mudos, eles não confrontam o pecado. Eles preferem, sabe o quê? Uma massagem suave. Vamos massagear o bichinho. Umas massagens suaves por palavras adocicadas. Mensagens suaves a palavras proféticas. Trocaram a trombeta por mensagens adocicadas. São incapazes de alertar o povo, sabe por quê? Porque tem medo de perder membros, tem medo de perder dizimistas. Já eu chego nesse ponto aí, vai doer, mas sara, viu? Sabe qual é a terceira característica que Isaías aponta aqui? Gulosos, cães gulosos, nunca se fartam. Sempre querem mais posição, mais poder, mais fama, mais likes, mais status. Não alimentam as ovelhas, mas se alimentam do altar, se alimentam delas. Não cuidam de vidas, mas de plataformas. E esses cães são gulosos. Não é exagero não, viu? O que eu estou falando aqui é Bíblia. Não é exagero. Não está exagerando muito, é Bíblia. Não gostou, me bloqueia, me exclui aí. Eu sei que quando eu mandar aqui pro grupo dos pastores aqui, meu irmão, que vai ter de comentário, aí tu vem comentar comigo. Vai no meu privado e a gente conversa. Biblicamente a gente conversa, troca um diálogo da Bíblia. Aí a gente vê como é que está a situação. O pastoreio que foi roubado pela ganância. Jeremias 23, versículo 1. Não é eu, é a Bíblia. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O pastoreio que foi roubado pela ganância. Deus não chamou pastores para destruir. Muitos pastores estão assim destruindo, gananciosos. Muitos estão desviando as ovelhas com doutrinas de homens, passando a mão por cima, ferindo com manipulações emocionais, matando espiritualmente com heresias travestidas de espiritualidade. A casa do Senhor virou mercado, virou comércio. Hoje cura tem valor. Hoje profecia tem preço. Hoje cobertura espiritual tem prazo mensal para pagamento. Olha, eu vou orar aqui, aí mensalmente virou plano de mensalidade, uma cobertura espiritual. Eu vou fazer uma pergunta: quem te chamou? Deus ou foi o teu ego? Foi Deus ou foi o teu ego? O egocentrismo humano. E aí? Porque quando Deus chama, há quebrantamento, sim ou não? Quando Deus chama, o homem tem transformação. Agora, quando o ego chama, sabe o que é que tem? Promoção. Quando o Espírito chama, tem cruz. Agora, quando o ego chama, quando o homem se chama pastor, há palco, a vitrine. O pastor de verdade, ele não é cão, ele sangra
mas só que ele não desiste. João 10, versículo de número 11, não é palavra minha, eu sou o bom pastor. Olha João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Pastor de verdade sangra calado. Pastor de verdade ora em silêncio. Pastor de verdade enfrenta lobos. Ele alimenta as feridas das ovelhas mesmo quando é mordido. Esse é o verdadeiro pastor. Já os cães pastores fogem quando o lobo aparece. Usam as ovelhas, sabe como? Como degraus, para se apoiarem nas ovelhas. Disfarçam a ausência de unção com shows, com efeitos de luzes dentro do templo. A ferida do pastor verdadeiro, o pastor verdadeiro é interna. Agora, a mordida do falso pastor, ele é externa. Deus está desenterrando a verdadeira vocação nesses últimos dias. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 10. Eis que estou contra os pastores e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Não é eu que digo, é Ezequiel 34, 10. Vai lá na Bíblia aí. Deus está colocando um ponto final na festa, viu? Deus vai colocar um ponto final nessa farsa. Retirando o manto de quem nunca teve chamado. Deus vai erguer pastores do deserto e derrubando, aleluia, aqueles que promovem palácios. Não se escandalize quando grandes forem envergonhados. Não se escandalize quando famosos foram expostos. Não se escandalize com esse que se acha intocável. Não toca nele não, porque se tocar nele é a unção do bichinho. Ei! Esses intocáveis não se escandalizem quando forem humilhados, porque Deus não brinca com o altar. O altar não é, o altar não é palanque de cachorro, é trono de glória. O cajado não é símbolo de status, é vara de sacrifício. Entenda pelo amor de Deus. Agora a volta do pastor segundo o coração de Deus é necessário. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Não é fala minha não, é Jeremias 3, versículo de número 15. É o profeta Jeremias que registrou lá. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus está levantando uma geração de pastores que não são cães, são servos. Você crê? Não querem palco, querem almas. Você crê que Deus vai levantar pastores segundo o coração de Deus? Segundo Jeremias 3, versículo 15. Deus vai levantar homens que não querem se promover, querem ver Jesus sendo exaltado. São pastores que dormem com lágrima no travesseiro. São pastores que carregam cruz no secreto. São pastores que sentem cheiro de ovelha no espírito. Esses sim são pastores. Quando eu olho Isaías 56, versículo 10 e 11, ainda dentro desse texto, para que você possa entender, nós vivemos os dias em que o manto virou figurino, que o óleo virou marketing. Olha aí. Olha como o negócio mudou, né, pastor? Onde o altar virou palco de palhaços espirituais. Olha só como mudou. Vivemos os dias em qualquer cachorro hoje se intitula pastor. Autodomina pastor. Cães não tem doutrina, mas tem seguidores.
Não tem santidade, mas tem mídia. Não tem unção, mas sabem entreter o povo. A geração que era para ser profética, entenda isso, essa geração que era para ser profética está sendo uma geração de palhaços espirituais, se tornou teatral. O altar que era para ser santo virou escada de vaidade. Hoje o que nós estamos vendo é a triste realidade. Eu vou mais, tem pouca gente que tem a coragem de vir aqui botar a cara para bater e ver realmente a realidade que hoje estão fazendo com a igreja do Senhor. Mas hoje eu venho aqui com a cara limpa, com o nome limpo, com um testemunho de servo de Deus, e eu venho falar isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Deus está enojado dos falsos pastores. Os seus atalaias são cegos, são cães gulosos, pastores que nada compreendem. Isaías 56, versículo 10 e 11. A palavra não os chama de apóstolos. A palavra aí não chama eles de ungidos. A palavra chama eles de cães. Chama de cães. Sabe por quê? Ei, pastor, sabe por quê que Isaías 56, versículo 10 e 11 está chamando de cães? Sabe por quê? Porque perderam o temor de Deus. Porque se alimentam das ovelhas em vez de alimentá-las. Porque só latem promessas, mas não anunciam arrependimento. É por isso que a palavra diz cães. Eles são mercenários do altar, vendedores de campanhas vazias, comerciantes do sagrado. E eu venho hoje botando a cara aqui a bater mesmo. Aí depois tu vem, depois a gente conversa Bíblia. Tem muito pastor. Talvez quando eu mandar lá no grupo, e no grupo aí tem aí no grupo onde eu vou mandar, tem muito pastor que é mais devoto do dízimo. Eu vou dizer aqui, tem pastor aí que é mais devoto do dízimo do povo do que da palavra de Deus. Tome vergonha, rapaz. Tu se vendeu. É uma vergonha você se intitular pastor. Tem no grupo aqui que eu vou mandar, é bem uns 3 que eu participo, eu vou mandar. Jesus disse que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas... Presta atenção, vamos lá. Quando nós olhamos João 10, verso 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. Agora João 10, versículo 12, mas o mercenário, vendo o lobo, o que é que ele faz? Foge. João 10, verso 12. Hoje é o contrário. Não, tu não entendeu. Eu vou fazer novamente aqui uma lida aqui, para tu entender. João 10, verso 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí no 12, o mercenário, ele vendo o lobo, sabe o que é que ele faz? No nordestino, ele pega o beco, ele foge. E hoje é o contrário. Hoje é assim, ó, o povo sofre e eles fogem. Eles quem? Os pastores. O rebanho sangra. Sabe o que é que o pastor faz hoje? Eles viajam. Não, vou ter que tirar umas férias. E o povo sangrando. Aí o lobo vem e eles se escondem atrás, sabe da onde? Das mídias, das redes sociais, do Instagram. Eles querem fama, mas eles não querem cruz. Multidão eles querem, mas não querem renúncia. Eles querem a glória do púlpito, mas não o preço do Getsemane. Viu, pastor? É a Bíblia. Então o altar vai ser varrido. Deus está ajustando as coisas. Deus vai ajustar as coisas, vai alinhar. O altar vai ser varrido, Deus está ajustando as contas. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia Sagrada. É bom a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 7. Ô glória. Mateus 7, versículo 21.
Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos... O altar vai ser varrido. Tem gente com título, mas não tem fruto. Com cargo, mas sem chamado. Título sem fruto, com cargo, mas não tem chamado. Tá com microfone, mas não como pastor, mas sem temor. O que Deus vai fazer, Jefferson? Ele vai calar o barulho dos cães. Vai derrubar ministérios comprados. Vai levantar vozes do deserto, viu? Vai levantar vozes do deserto simples, pessoas simples, porém cheia do Espírito Santo de Deus da vida. Ei, ovelhas, abram os olhos. Abram os olhos. Mateus capítulo 7, no versículo 15, diz assim, acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Ovelha que ama ao Senhor, escute. Não pode continuar, essa ovelha que ama o Senhor, não pode continuar sentada ouvindo um latido no lugar da palavra. Tem ovelha sentada no banco da igreja, ouvindo o latido dos cães em vez da palavra do Senhor. Ei, ovelha, você não pode viver sendo manipulada por falsos mantos, por campanhas manipuladoras, campanhas inventadas. Não pode chamar de pastor quem Deus chama de mercenário. Ei, ovelha, não chame de pastor aquilo que Deus diz assim, é mercenário. Deus está levantando pastores segundo o coração dele, eu creio. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Jeremias 3, verso 5. Deus vai levantar pastores que não se vendem. Você crê? Você crê que Deus levanta pastores que não se vendem? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus levanta homens e levanta mulheres que vão chorar pelo púlpito e não vão se vangloriar nele. Eu creio. Eu creio que pessoas, aleluia, que Deus vai levantar que pagarão o preço, que pregarão contra o pecado, mesmo se a igreja se esvazie, mas continuarão pregando. E a pergunta que ecoa hoje, é: você quer ser pastor? Você quer ser pastor por chamado ou por palco? Você quer ser reconhecido pelos homens ou você quer ser conhecido por Deus? Conhecido por Deus. Você quer guiar ovelhas ou enganar as ovelhas? Enganar multidões. A linha entre pastor e cão está fina e o céu está observando. A linha, entenda isso, está bem fininha. Entre o pastor e o cão está bem fininha a linha. E o céu está, o Senhor está dizendo a esta geração: chega de engano, chega de comércio no meu templo, chega de cães no altar. Ou voltam para o secreto, ou serão desmascarados. Ou vão ser desmascarados no público. Ou voltam para a palavra, ou serão rejeitados pelo Deus que não divide sua glória com seu ninguém. Aos pastores, você aí, pastor, voltem ao altar quebrantados ou preparem-se para o juízo. As ovelhas, você ovelha, saiam das garras dos cães e voltem para o pastor da alma. Eu sei que tem homens de Deus, pastores, homens de Deus. Eu trato aqui também com muito homem de Deus que eu conheço. Muito homem de Deus que eu conheço. Hoje eu me congrego, sou co-pastor de uma igreja.
da pessoa presidida do pastor Gabriel Renan, homem de Deus, como fala aqui no Nordestino, homem que não passa manteiga em bigode de gato. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus, pastores. Aos ministros verdadeiros, não desistam. Deus está contigo. Mesmo que ninguém veja, Deus está contigo. Mas não se vendam. Não se vendam. O Senhor é o Senhor do altar e Ele vê tudo. Ai dos pastores que destroem, que dispersam as ovelhas do pasto. Tem muita gente brincando com coisa séria, brincando com óleo, brincando com o que é sagrado, brincando com o manto. Pregam sem temor, profetizam sem unção, colocam a mão sobre o povo sem ter vida no secreto de oração. Como pode, meu irmão? O Senhor vai cobrar. O Senhor vai exigir disso. O Senhor é como se eu estivesse dizendo: eu vou exigir de cada alma ferida, de cada mentira vestida de revelação, de cada moeda recebida para profetizar o que eu não falei, de cada púlpito que virou circo, de cada ovelha manipulada, machucada e vendida. O Senhor vai cobrar. Vai. Pastores que Deus não chamou, Deus está dizendo: não fui eu que os enviei, não fui eu quem os ungi, não fui eu que o levantei, mas eles foram em meu nome. Tomaram a autoridade do meu nome para enriquecer, para controlar, para se exaltarem. E o Senhor está dizendo: eu vou vir com espada e vou varrer os altares. Agora, aos fiéis, ei, não se contaminem. Não se contaminem, pastores. Essa palavra é para você, pastor, para você, líder, para você de altar. Não se contaminem. Ei, filho, ei, filha, se você ainda serve ao Senhor com sinceridade, continue. Mesmo que ninguém veja, o Senhor está vendo. Mesmo que ninguém reconheça, o Senhor está notando tudo. Continue limpo, continue limpa, continue fiel, continue santo, continue aí fiel. O último aviso de Deus aos falsos pastores é: arrependei-vos enquanto dá tempo. Não brinquem com minha noiva. Não comerciem o meu nome. Não subam ao meu altar sem temor, pois horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31. É fácil trazer vidas para a igreja. É fácil trazer vidas para a igreja. Difícil é cuidar. Lá vai. É fácil encher cadeiras com shows, com sorteio, com rifa. É fácil. É fácil movimentar multidões com frases de efeitos, luzes, fumaças. É fácil. É fácil atrair o povo com promessas vazias de prosperidades, milagres, relâmpagos. Venha que hoje a campanha, mas cuidar de almas exige cruz, viu? Cuidar de gente exige lágrima, jejum, joelho, vida no altar. Cuidar como Jesus cuidou exige amar até Judas. Até Judas. Agora, fica uma pergunta, pastor. Me responda aí. Você que vai receber, eu vou mandar só no meu status. Alguém pedir, eu mando o link. Amém? Mas fica aqui uma pergunta. Por que muitos só querem trazer, mas não querem cuidar?
Sabe por quê? Porque trazer dá palco e cuidar dá trabalho. Trazer, ó, mais 1, mais 2, mais 10, mais 50, dá isso aqui, ó. Agora cuidar tem que renunciar. Trazer garante, sabe o quê? Fama. Veja aquele pastor, veja aquela isso. Trazer garante fama. Agora cuidar requer morte do eu. Tem pastor que enche a igreja, mas nunca enche o céu. Eu vou dizer aqui. Tem pastor que enche a igreja, mas nunca enche o céu. Essa palavra hoje aqui vai estar falando. Não é possível. Tem líder que ama as multidões. Quanto mais gente, melhor. Mas odeia o cheiro das ovelhas feridas. É dessa forma, viu? Ezequiel 34, versículo 4 já trata sobre isso. Deus está dizendo: vocês trouxeram, mas não cuidaram. Vocês encheram salões, galpões, casas, garagens, templos, encheram isso, mas esvaziaram o coração da ovelha. Vocês anunciaram o meu nome, mas negaram o meu caráter. Deus está chamando de volta os cuidadores verdadeiros. Viu, pastor? Viu, pastor? Deus está chamando de volta os cuidadores verdadeiros. Homens que cuidam. Aqueles que preferem discipular e entreter 100. Aquele que limpa feridas ao invés de encobrir escândalos. Aqueles que não estão atrás de multidões, mas de transformação. Pastor de verdade não é celebridade. Ele é cuidador de vidas, de almas. Jesus, ele não fundou, entenda isso. Jesus, ele não fundou uma empresa. Estou aqui, Jesus, ele não fundou uma empresa. Vamos lá. João capítulo 21. Será que eu li a Bíblia errado? João 21, 17. João 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse-lhe assim, apacenta as minhas ovelhas. Pastor de verdade não é celebridade, é cuidador de almas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não fundou uma empresa. Ele entregou uma missão. E qual é a missão? Apacenta as minhas... A ovelha não é tua, pastor. A ovelha não é tua, viu, pastor? Apacenta as minhas ovelhas. Minhas quem? De Jesus. Trazer vidas para a igreja sem cuidar delas é como parir filhos e largá-los numa lata de lixo. Nas ruas. Evangelismo sem discipulado é irresponsabilidade espiritual. E eu venho hoje com a cara aqui a bater. Com o nome limpo. E com testemunho de crente. De servo de Deus. Título sem coração pastoral é teatro religioso. Pastor de verdade não conta membros, ele conhece nomes, histórias, ele conhece feridas. Esse é o pastor de verdade. E para mim encerrar, nós estamos em dias perigosos, difíceis. Não são os lobos que estão se escondendo, são os próprios pastores que estão encobrindo os lobos. Lobos com microfone, lobos com anel de unção, lobos com paletó bordado e Bíblia na mão. E enquanto isso, as ovelhas, sabe o que é que elas estão? Morrendo dentro da casa de Deus. Morrendo espiritualmente por falta de alimento puro. É uma vergonha.
morrendo emocionalmente por abusos travestidos de autoridade religiosa, autoridade espiritual, morrendo em silêncio dentro de templos barulhentos. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós travestidos, como ovelhas. É ovelha. Mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Jesus nunca mandou passar pano para lobo. Ou está na Bíblia isso? Se está, eu ainda não li. Já li aqui algumas vezes. Jesus nunca mandou passar pano em lobos. Jesus mandou, sabe o quê? Identificar e expulsar. Não, deixa lá. Rapaz. Hoje, há altares que abrigam lobos. Há púlpitos que patrocinam um engano. Que eu conheço. Ei, pastor, eu conheço, pastor. Há líderes, viu? Que protegem os predadores e descartam as ovelhas fiéis. O negócio está sério, meu irmão. Ovelhas morrendo por quê? Porque ninguém quer confrontar. Ninguém quer perder. Rapaz, é amigo do sistema. Ele tem... Ninguém não mexe nele, não. Porque tem nome, tem uma unção. Ninguém quer se indispor com ungido, é ungido da fama. Mas o Senhor diz, eu estou vendo as covas espirituais. Eu estou ouvindo o gemido das ovelhas que estão sendo feridas, que ninguém escuta, mas o Senhor está escutando. O Senhor vai pesar a mão sobre quem passa o pano em lobo. Escute o que eu estou lhe dizendo. O tempo do ajuste de conta está chegando. Eu vi muita coisa acontecer. E nesses últimos tempos da igreja do fim vai acontecer também. Os lobos vão ser revelados. Os disfarces vão cair. As máscaras da santidade vão despencar no meio da congregação. Por quê? Porque Deus é Deus de justiça e Ele vai julgar quem encobriu o mal. Ele vai julgar quem encobriu o mal. Entenda? Mas aos verdadeiros pastores tem um recado. Cuide do rebanho. Ei, pastor, cuide do rebanho. Expulsem os lobos. Protejam, aleluia, os pequenos. Alimentem os que choram. Mas não se vendam, não se corrompam. Não importa se vão te rejeitar por falar a verdade. Melhor ser reprovado, entenda. Melhor os homens, melhor eu ser reprovado pelos homens do que ser desviado do olhar de Deus. Mas pregue a verdade. Não adianta gritar avivamento. Ai, tem uma glória, eu estou sentindo uma glória. Tem um avivamento se o lobo está dormindo no altar e ninguém quer expulsar. Não adianta. Você não está falando aqui com gente leiga. Não adianta dizer, Deus está aqui. É só o que eu vejo hoje. Deus está aqui. Deus está aqui. Se a ovelha está morrendo de fome no banco e o pastor está tirando selfie com o devorador. Adianta, seja sincero, venha conversar, bater um papo comigo, tomar um café, a gente senta, abre a Bíblia. Adianta. Quem não corrige não ama, quem passa pano trai o céu, trai o reino. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, versículo 6. Já em 1 Timóteo 5,20, os que pecarem, repreenda-os na presença de todos. Disciplina é remédio para a cura. Hoje confundem coração com julgamento. Mas a correção é bíblica. Disciplina restaura, liberta, amadurece. Prepara guerreiros e guerreiras. Só corrige quem ama. Só exorta quem se importa.
palavra é dura. Felizmente o dinheiro hoje calou a boca de muitos pastores. O dinheiro hoje, eu sei o que eu estou dizendo, calou a boca de muitos pastores. O dízimo é gordo. A oferta, meu Jesus, é gorda demais. E é por isso, o pecado é escondido debaixo do tapete do templo. Não mexe nele não. Não mexe nela não. A oferta do bichinho, da bichinha é gordinho demais. Coloca debaixo do tapete. Adúlteros cantam e recebem microfone. Mentirosos lideram ministérios. Escandalosos continuam ativos. Por quê? Porque não podemos perder o cooperador, porque o dízimo dele é gordo. Covarde. Esse tipo de silêncio não é misericórdia, é covardia, pastor. Tu és um covarde. Tu és um covarde, rapaz. Covardes que se venderam. Esse tipo de omissão não é amor, é traição contra o reino. Covarde. Quando não se corrige o pecado, o altar vira cova de cobras. Um pouco de fermento leveda toda, não é palavra minha, é Gálatas 5, versículo de número 9. Está na Bíblia. A igreja que não disciplina perde a autoridade espiritual. Se torna um clube social. É igreja ou é clube? É igreja lá onde tu pastoreia ou é um clube? Covardes. Se tornou um clube no lugar de um templo. Isso enfraquece a unção coletiva da igreja. Não existe avivamento sem arrependimento. Pode berrar, pode gritar, pode fazer tudo. Se não tiver arrependimento, se não se voltar para a palavra, não terá avivamento. Não existe glória sem correção. Não existe noiva sem vestes limpas. Deus está cobrando santidade de quem está no altar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou. Deus não aceita sacrifício de mãos sujas. É duro, né, irmãos? É duro. Quer cantar? Seja limpo. Quer pregar? Tenha vida. Seja reto. Quer liderar? Seja tratado primeiro. Mas os púlpitos hoje estão cheios de gente intocável. Toca nele não. É pastor, é presbítero, é monge, é apóstolo, é semideus, é isso, é aquilo. Todo cachorro hoje é pastor. Eu estou falando de pessoas que não têm vida com Deus, que se intitulam. Como eu falei, tem aqui, pastores de verdade. Aqui, meu pastor é homem de Deus. Conheço muitos homens de Deus, mas também o que eu vejo de palhaços não toca não, é intocável, inquestionável, irrepreensível. E por isso o fogo, cessou. Quem passa pano no pecado está negociando a verdade. Porque virá tempo em que não suportarão a sã. Esse tempo chegou, para me encerrar. Muitos pastores preferem manter a multidão satisfeita do que ver um povo santificado. Preferem manter os bancos cheios de pecadores do que vazios para o Espírito Santo operar. Encher com temor. Estão trocando autoridade, por aplauso. Estão trocando o temor pela fama. Estão trocando o espírito por estrutura. Pastor, você que não disciplina por medo de perder a oferta, tu já se vendeu, faz tempo, viu? Tá ouvindo? Você que não confronta com medo de perder a ovelha, tu já se vendeu. Igreja que não exorta está preparando o caminho para o inferno e ponto final.
Ministério que não corrige está alimentando lobos com roupas de obreiro. Cuidado. Agora tem um chamado ao arrependimento. Se você é pastor, eu estou tratando hoje aqui só no altar. Volte a temer ao Senhor, mesmo que perca membros, mas não perca a tua unção, rapaz. Não perca a tua unção. Oh, glória. Não perca a unção. Ministérios que não corrigem está alimentando lobos com roupa de obreiros. Não venda-se. Cuidado, pastor. Se você é igreja, escolha ser corrigido agora para não ser julgado depois, para não ser julgado amanhã. Amém. Deus está pesando tudo na balança. Deus está pesando tudo na balança dele. E o ajuste vai chegar. Amém, igreja? Foi uma breve reflexão para a nossa meditação. Se você não prega contra o pecado, pare de pregar. Se você protege o escândalo, rasgue tua credencial, serve de nada. Se você prefere manter o dízimo gordo no altar do que expulsar o imundo, o lobo do altar, você já se vendeu. E Deus vai te cobrar. Deus vai colocar na balança e vai cobrar. E a minha oração é que o Senhor levante os que ainda têm vergonha na cara, os que choram no secreto. A minha oração é essa. Os que confrontam com amor, os que preferem perder gente a perder o teu espírito, Senhor. Levanta atalaias, homens mesmo de coragem. Levanta homens e não artistas, pastores e não empresários gospel que querem manipular as ovelhas. Homens de Deus, levanta, Senhor, não políticos de altar com suas falácias. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe. Eu vou fazer a editação e coloco lá no grupo. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com a paz. Meus queridos, nós aqui agora, eu estarei publicando, mandando o link lá para o meu status. Tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz. Reflita nesse sermão. Reflita nessa palavra para os dias atuais. Que Deus vos abençoe.